Sejam bem-vindos ao curso Word 365. Meu nome é João Paulo Orlando e irei guiá-lo nesse curso. Na aula de hoje vou apresentar as opções da área de transferência, essa região aqui, que fica dentro da guia página inicial. De um modo geral, essa região serve para copiar e colar texto. O mais interessante dessa região é a questão de poder trabalhar com a formatação. Então, muitas vezes você vai copiar um texto em que a formatação está bagunçada, enquanto que no seu documento, no trabalho que você está fazendo, a formatação está bem feita. Então, na hora que você copiou e colou, vai estragar a formatação do seu documento. Então, para a aula de hoje, eu preparei dois documentos. Tem aqui um documento onde eu tenho um texto totalmente bagunçado, a formatação. Tem uma imagem também nesse documento. E eu vou transferir essas informações para esse outro documento, onde a formatação ela está bem feita, tá bom? E o meu objetivo é transferir essas informações sem estragar a formatação do meu documento principal, tá? Então vamos lá. Então o primeiro passo para você copiar e colar um texto é você selecionar ele, tá? Uma das formas para fazer isso é usando o mouse. Você pode usar o teclado? Pode, mas isso eu vou entrar com mais detalhes mais adiante. Então, para selecionar o texto, você vai clicar com o botão esquerdo do mouse numa ponta do texto, tá? Que você quer começar a selecionar. Então, vamos supor se você quer começar desse ponto. Clique aqui e vai arrastando até o ponto que você quer selecionar. Se você arrasta dentro da linha, ele vai selecionando palavra a palavra, ou, em alguns casos, letra a letra. Depende de como você fizer esse movimento. Se for um movimento mais rápido, ele vai selecionando palavra a palavra. Agora, se for um movimento mais suave, ele vai selecionando letra a letra. Tá? Então, seleciona até o ponto que você quer, solta o mouse, daí está selecionada essa região pronta para ser copiada. Então, vamos selecionar todo o texto. Clicar no botão copiar. Tá? Qual que é a diferença entre o copiar e o recortar? O copiar, ele cria uma cópia dessa informação na memória do computador para ser colada em outro local. O recortar já não é uma cópia, ele extrai o texto dessa região, deixa na memória do computador para você colar em outro lugar. Tá? Então, vou desfazer aqui. Então, só vamos copiar esse texto. Então, cliquei em copiar. Agora nós vamos vir em colar. Então, vamos supor que eu vou abrir aqui uma nova linha, pressionando a tecla Enter. Então, posicionei o cursor aqui. Enter. Agora eu vou clicar direto no botão colar. O que acontece? Ele traz aquela formatação do documento que eu copiei. Podem ver que bagunçou todo o meu texto. Então, vou desfazer. Aqui, através do botão desfazer. Feito isso, agora nós vamos usar as outras opções de colar. Tá? Podem ver que embaixo do colar tem uma setinha. Nessa setinha ele vai mostrar outras opções. Tá? Então aqui por padrão já coloca 4 opções de colagem, por se tratar de um texto. Se for uma imagem vai ser outras opções. Mas primeiro item, você cola e mantém a formatação original. Então ele vai trazer a formatação original lá do documento. Então já está mostrando uma visualização para nós aqui. Então no momento que eu passo o mouse aparece essa visualização aqui. Então manter formatação original. Mesclar formatação. Então ele tenta juntar a formatação dos dois itens. Então se você aplicou em itálico em um, negrito no outro, ele junta nos dois. Tá? Então ele tenta fazer essa mesclagem. Cola com uma imagem. Então aquele item agora não é mais um texto. Podem ver que eu não estou conseguindo mais selecionar. Está selecionando tudo um quadrado, como se fosse uma imagem. Tá? E a última opção, manter somente o texto, que é essa que é a principal dica. Então ele vai só extrair as letras daquele texto que eu copiei. Pode ver que ele manteve a formatação do meu
do meu documento. Então pode ver que está a mesma fonte, mesmo tamanho de letra, a mesma cor, tá? A mesma margem, podem ver que está encostando nas duas margens, enquanto o outro texto, olha, não estava encostando aqui na margem direita. Além disso, você pode entrar nas opções mais avançadas. Então você vem aqui, colar especial. Nessa colar especial, aqui ele vai mostrar todas as opções. Então você pode inserir isso como se fosse um objeto no seu texto. Então, inserir como um objeto que é um documento de Microsoft Word. Então, toda vez que eu der um duplo clique, ele vai abrir um novo Word para você editar aquele texto. Então, eu clico aqui, dá um duplo clique, ele abriu um novo Word. Pode ver que agora eu tenho 3 documentos aqui, aquele original que eu copiei, o que eu estou editando e um outro que vai editar esse. Então, se eu fizer uma alteraçãozinha aqui, e fechar, o documento foi editado, tá? Esse item ele funciona mais quando isso vem, esse copiar e colar vem de outro software, por exemplo, o Microsoft Excel. Então você copia uma tabela do Excel e cola ela como um objeto aqui. Daí toda vez que você for editar essa tabela do Excel, você vai abrir o Excel para editar, tá? E aquele documento lá, eu não preciso mais nem deixar mais aberto, ele mantém aqui dentro. Vou desfazer. Aqui em colar especial, daí texto formatado RTF, tá? Então ele é um texto, ele vai colar como texto com formatação de fonte e informações de tabela, tá? Então também não é muito utilizado. Texto não formatado é a mesma opção que foi apresentado antes. Então ele vai colar como um texto só as letras, tá? Então independente da formatação, ele vai ignorar essa formatação que veio do outro documento. Como imagem, que eu já mostrei, então ele gera uma imagem, tá? Formato HTML, formato onde vai copiar toda a formatação do outro documento. Tá? Então vai manter que nem o original. E texto em Unicode sem formatação. Esse Unicode ele é um padrão que permite que os computadores possam representar e manipular de forma consistente qualquer texto de qualquer sistema de escrita. Tá? Então, se você estiver copiando um texto que seja de outra língua, que tenha caracteres diferentes da nossa língua, então você tem que colar dessa forma, tá? Para não perder informações. Além disso, aqui em colar tem colar vínculo. O que é isso? Uma vez que você cola como vínculo, ele mantém um link para o documento de origem, tá? Então, toda vez que você fizer uma alteração naquele documento de origem, ele vai incorporar nesse documento. Então, às vezes você pode fazer um trabalho, dividir esse trabalho em várias etapas. Eu tenho um documento para introdução, um documento para capítulo 2, depois para o capítulo 3, um último lá para conclusões. Tá? São todos documentos separados e você insere nesse documento final como link. Então, toda vez que você fizer uma alteração nos documentos originais, isso vai ser incorporado no documento final. Qual que é a vantagem disso? Mais fácil de se organizar, você não precisa estar com todo o documento aberto de uma vez. Agora eu vou trabalhar na conclusão do meu trabalho. Eu não preciso abrir o meu trabalho e rodar até lá o final do documento para achar a conclusão. Bom, agora então vamos fazer agora o processo de copiar e colar de uma imagem. Então agora eu vou voltar aqui para o outro documento. Nesse outro documento eu vou clicar na imagem e em vez de copiar eu vou recortar. Então ele remove o item daqui, mantém na memória do computador e uma vez que eu for
para o meu texto e colar, vai aparecer a imagem aqui, tá? Mas vamos lá. E para a imagem, como que funciona? Tá? Já podem olhar que na hora que eu clico aqui no botãozinho, já mostra só duas opções. Manter formatação original, então ele vai manter o mesmo padrão, ou colar como imagem. No caso, já é uma imagem. Se eu vier em colar especial, aqui ele está mostrando só diferentes formatos de imagem. Bitmap, meta-arquivo, GIF, PNG, JPEG, ou um objeto do Microsoft Office. Pode ver que ele não habilita a opção de colocar vínculo, tá? Nesse caso. Então, aqui para imagens, no caso, é só diferentes tipos, tá? Mas sempre você colando como PNG ou JPEG, já é suficiente para o seu trabalho. Bom? E por último, aqui da área de transferência, nós temos o pincel de formatação. O que é esse pincel de formatação? Esse pincel de formatação ele vai copiar a formatação de algum lugar. Então, eu vou pegar aqui e só colocar uma formatação qualquer nessas palavras. Tá? Vou colocar o tamanho 20, outra fonte qualquer aqui. Negrito, itálico. Daí vou botar uma outra cor. Isso na próxima aula eu vou explicar com mais detalhes. Feito isso, tá? Eu quero copiar essa formatação que eu fiz daqui para esse local. Tá? Se eu tivesse, até eu consigo lembrar, foi isso, isso, isso e isso que eu fiz. Tá? Posso repetir todos os passos. Porém, com o pincel de formatação você consegue copiar essa formatação. Então você vem e seleciona, ativa o pincel de formatação. O que ele está fazendo? Então ele está copiando essa região. E agora, quando eu mover o mouse para outra posição do texto, pode ver que até ele mudou o ícone do mouse. Ó. Tá vendo? É a setinha. Eu posiciono no texto, agora tem uma opção para selecionar. Opa, saiu sem querer. Ativo de novo. Tá? Tem um ícone de selecionar e um pincelzinho do lado. Então, agora, quando eu for selecionar um texto, vou selecionar só essa frase. Ele vai aplicar essa formatação no texto. Tá? Então, ele serve para isso. Tá? Você pode continuar fazendo? Não, tem que ativar de novo. Então, toda vez que você for ter que copiar essa formatação, vai lá, ativa, seleciona primeiro o texto que você quer copiar a formatação, ativa o pincel e vai seleciona o texto que você quer que receba essa formatação. Tá? Fazendo assim, facilita o trabalho na hora de copiar e colar textos, copiar e colar a formatação de um texto, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Deixa o seu curtir se gostou e nos vemos na próxima aula.